Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais essa entrevista aqui no YouTube. Vou conversar com mais um aluno do Bootcamp Media, que já está no mercado, já está trabalhando tem algum tempo. E é lógico, vamos escutar um pouquinho da sua experiência, como é que foi, como é que ele estudou, o que que ele fez para ter sucesso aí no mercado de UX, de Product Design e alcançar o resultado que ele conseguiu, né? Vitor, cara, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que vai ser uma conversa bem bacana e que vai dar para o pessoal tirar vários insights. Para a gente começar, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você. Sou Vitor Hugo Alves Araújo, trabalho em Brasília remotamente para uma empresa brasileira no momento. Minha formação é gestão de tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, né? ADS, que a gente conhece aqui como tecnólogo, né? E minha formação começa lá atrás, em 2005, quando eu entrei na UNB, que eu fiz filosofia, que é uma coisa que não está nem no meu currículo, e que me trouxe uma visão diferente de como estudar, de como pesquisar. Só que acabou que não tinha maturidade para continuar meus estudos e acabei partindo para a área mais artística e mais tecnológica. E aí montei uma produtora de áudio na época, uma produtora que vedava basicamente de trilhas sonoras e alguns produtos específicos como jingles. E aí essa experiência também trouxe uma experiência de empreender e de Hum, produto para mim. E acabei indo fazer esses dois cursos de tecnólogo na Faculdade Senac, fiz dupla graduação, análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de tecnologia da informação, que legal. foram um grande diferencial, Felipe, que me trouxeram visões assim, da parte muito de operação e da parte muito tática na época, né? E aí comecei a empreender, trabalhar muito especificamente com WordPress e com Olha, customizações voltadas muito para e-commerce e atender clientes aqui em Brasília e clientes fora daqui também. E aí, continuando os estudos, aí começa uma época em que eu olhava muitas coisas que me interessavam de Kanban, e aí foi na época que o Eric Reis lançou o Lean Startup, e aí começou o burburinho com os amigos, trocar informações sobre, né, porque a gente vinha de uma cultura de projeto na faculdade. uhum, Quando eu estudei na faculdade, não tinha ainda cultura de produto no Brasil, especificamente, ensinando na entendi. faculdade. Eu acho que até é uma coisa que está começando agora, inclusive, né? Tem poucos anos, é. E aí era uma cultura de projeto, basicamente a gente estudava PMI, Agile a gente via por cima. Então a gente ia trabalhar nas nossas agências, a gente ia trabalhar para cliente, a gente começava a aplicar o Agile, mas aplicava de forma incipiente, aspirante. Uhum, Não funcionava até um determinado ponto. Aí o cliente começava aquele design sob demanda, 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 demanda. E aí a gente ficava com design sob demanda e não era nada agile. uhum, Voltou para cascata de novo. Então foi um processo muito rico na época. E aí acabei fazendo também, estudando governança e tecnologia da informação, que também foi muito rico. Fui para aí especificamente nessa parte que eu falei do empreendedorismo é fundamental, porque sempre eu trabalhei como artista também, artista perfeito. visual. E trabalhei com performance sonora, principalmente, bandas diversas também. Que legal. E aí isso me trouxe a questão da gestão de pessoas também, que eu sempre tive que lidar com muitos interesses diversos. E para produtos que são produtos diferenciados, porque concorda comigo que lançar um álbum envolve interesses diferentes e questões pessoais. Imagino que não seja fácil. Exato. E aí trouxe também essa visão empreendedora de lidar com pessoas, que é uma coisa que fui trabalhando com o tempo e me aprendendo também, autoconhecimento, que eu fiz, isso eu fiz basicamente dos 21 anos até hoje em dia eu faço, né? Legal. Com os grupos. Mas assim, com 20 anos eu tinha que lidar com essas necessidades. E aí fiz também uma pós em educação e cultura, que aí fui me direcionando mais para esse lado da educação, que é uma coisa que sempre me interessou desde da minha Que legal. formação escolar. E aí chegou num ponto na carreira em que foi necessário fazer o mestrado, que não foi uma coisa também planejada. Ah, eu vou fazer um mestrado agora. Simplesmente eu estava em casa, tive um insight. Meu amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: ó, tá aberta a seleção do mestrado. Tá afim?
Aí eu estava naquele momento fazendo um bocado de site, e Vou ou não vou? cliente, filho pequeno, e tendo que cuidar de muitas questões, morando num terreno de 20.000 metros, passando 2 horas por dia praticamente regando planta. Eu falei, não, cara, não tem condição não, agora eu vou ter que sair desse viés de agência e fazer um mestrado e atendendo clientes pontuais com consultoria, e fim. Vou focar agora nos estudos. Foi aí que eu comecei a entrar mais na área de UX e de UI, realmente, né? Porque Uhum, antes era tudo muito por cima, muito projetizado, né? E não tinha um olhar acadêmico, uhum. né? Não tinha um olhar acadêmico. E aí foi quando eu conheci o curso da Ela, Ah, depois foi ingressei. junto também? Eu vi, Felipe, quando eu estava fazendo mestrado, eu vi o anúncio assim, do curso da Ela. Foi bem no início, acho que foi na época que o Israel começou a fazer os primeiros lá. Ah, ok. Aí eu falei, caraca, isso aqui me interessa. Eu acho que isso aqui pode mudar minha vida, hein? Eu deixei lá parado. Entendi. Você viu lá atrás, mas aí passou um tempo, né? Que você também devia estar sem tempo, né? Imagino. Né? E passou, acredito que uns anos até você efetivamente decidir entrar no curso. Né? Interessante. Isso. Mas deixa eu entender uma coisa, Vitor. Você fez um monte de coisa, né? E Sim, na verdade sua história é muito legal porque eu consigo ver a conexão de tudo que você fez, mas ainda assim são muitas coisas. Até imagino você fazendo entrevista de emprego e o RH te perguntando, né? Por que você fez isso tudo? Ou o que você quer agora? Enfim, aquelas famosas perguntas. Né? Mas aí que eu queria entender melhor por que você resolveu se jogar assim com tanta força em UX especificamente? Porque assim, querendo ou não, a parte de gestão de TI, empreender ou ser freela, fazendo sites, WordPress, é um baita mercado também. Tem muito cliente, tem muitas oportunidades. Por que chegar nesse ponto de, não sei, pelo que eu entendi, meio que quase parar tudo, mas assim, geral para UX, para Product Design? Teve algum momento que isso te aconteceu ou foi natural? Como é que foi essa decisão? acho que foi um processo muito bonito. Foi um processo que envolveu muita intuição, muita calma, porque foi quando eu casei, né? Foi no meu casamento que realmente eu decidi vir mais, que foi há 2 anos atrás, assim, vim mais no processo cada vez mais forte, porque já conhecia, já estudava incipiente, mas não tinha, digamos, o profissionalismo que eu acho que Hum, cabia a mim, né? Enquanto profissional, enquanto, né, atuante. E aí foi um processo no qual eu acabei casando e acabei ganhando 2 filhos de presente, um de 20 anos e um de 12 na época. Então, assim, o que me fez também pensar como é que a gente pode pensar produtos digitais que não deixem nossos filhos viciados, doentes. Foi uma questão muito voltada do ponto de vista social. Eu acredito realmente que a gente pode mudar o mundo a partir do momento em que a gente muda a nossa postura em relação às coisas. E quando eu comecei a estudar o design cada vez mais, eu percebi que é uma ferramenta fundamental para hackear, digamos assim, o modo com o qual as coisas são constituídas hoje no mundo. E aí, nesse processo, me foi um processo integrador da minha vida. Tudo que eu tinha estudado na minha vida estava começando a encaixar, encaixar, encaixar. E assim, cada vez mais eu sinto isso. É um processo integrador de forma absurda. Absurdo, absurdo. As coisas vão se integrando. Por exemplo, a coisa que eu estudei do Karl Popper, de teoria da ciência, lá atrás, essa semana eu li o livro e falei: caraca, esse livro do Karl Popper aqui, esse livro aqui do Thomas Kuhn de teoria da ciência, nossa, na hora que eu caí para estudar a pesquisa científica, como esses dois pensadores falaram para mim há muito tempo atrás, que eu era jovem e não tinha essa noção, ainda sou jovem, mas eu era mais jovem e não tinha essa noção. Imagina agora, quando eu for integrar isso no meu conhecimento, vai ser uma coisa muito bela e uma coisa muito, digamos, com um poder transformador muito grande. Então, acho que foi essa chama que acendeu, sabe? Mais do que grana, do que posição, foi essa coisa do conhecimento, da capacidade de integrar as coisas. Por exemplo, agora eu estou num processo de estudar data e UX. Essa parte de dados, que é uma parte que é um déficit que eu tenho. Entendeu? Que eu trabalhei já com
com Analytics, mas como integrar isso especificamente com o UX de uma forma realmente profissional e satisfatória, ao meu ver, sabe? Então são esses gaps que vão integrando e que é fabuloso, é muito rico o processo. Cara, é muito legal escutar, né, como tudo foi conectando para você até chegar onde você chegou. E eu super concordo, né? Tenho um pensamento similar ao seu. Eu acho que o design é muito disso, né? Aprender um pouquinho de um monte de coisa para você usar isso tudo e aí solucionar um problema, fazer um projeto interessante, enfim, isso que é bacana no design. Cara, legal. Você foi lá, você fez um monte de coisa na sua vida, terminou a sua graduação, acabou fazendo um mestrado, e aí, algum tempo depois, decidiu, né, entrar aí na comunidade Aela, no Bootcamp Mid, se jogou, e algum tempo depois, eu não sei exatamente quando, você acabou indo para o mercado. Como é que foi para você esse processo de estudos, cara? Porque assim, a gente ainda está num período meio complexo, agora, devagarinho, a gente está esquecendo, né, da pandemia, mas pouco tempo atrás a gente estava num caos generalizado, e por mais que todo mundo estivesse em casa, não era fácil estudar, porque a gente fica ansioso, só vendo problema na televisão, então isso atrapalha, né? Como é que foi para você todo esse processo de, não, eu vou sentar, vou estudar, vou seguir o curso, vou fazer projetos, vou pegar mentoria, vou para a comunidade, enfim, como é que você se organizou para absorver o máximo antes de você ir para o mercado? Beleza, sim. Eu tentei me comportar como um modelo de especialização. Eu pensei, cara, eu tenho que focar nos meus gaps, vou focar nas aulas ao vivo, porque na verdade foi um processo no qual eu cheguei para minha empresa e falei, ó, vocês me contrataram aqui como web designer, certo? Mas isso eu não faço isso mais só. Entendeu? Então foi meio que um processo de transformação. Cheguei para um cliente e falei, Legal. não faço isso mais, eu não vou fazer mais só assim. Acho que a gente pode entregar um resultado melhor. E aí que entra o diferencial da comunidade, Felipe. Para mim não foi só uma fórmula. O que a ela dá não é uma fórmula, um cursinho que ali você aprende a fazer persona. Meu Deus, não faça isso, não faça isso. Persona é Perfeito. importante, gente. É importante, mas não faça isso. Não vai por fórmula. Aprenda a trabalhar. E é isso que a ela integra. Porque existem pessoas que estão muito avançadas, outras que estão no nível médio, outras que já passaram por outros tipos de experiência. Então, é muito rica a experiência, a troca. Então, eu foquei nas aulas ao vivo, peguei os conteúdos que eu já sabia, em parte, deixei eles em segundo plano, e aí fui basicamente focando em texto, muito livro, e para me dar o apoio para estar ali atento no debate, digamos, na conversa que a gente tem sobre os temas, certo? E focado especificamente em UX e especificamente em research, que eu creio que seja a habilidade que eu estava mais clara para mim. Não foquei tanto em UI, até porque eu queria focar mais nessa parte de estratégia, que é uma coisa que eu já tinha uma bagagem, né? E aí, nesse processo, foi um processo em que eu montei basicamente um quadro no Trello e fui ticando as tarefas, né? E a partir de ticando as tarefas, eu fui muito texto, artigo demais, demais, demais. Por exemplo, chegava um assunto, aí eu via lá uma aula em que o Gilson falava do processo de escalabilidade de design thinking. Aí eu chegava lá ali, ó, sei lá, 10 artigos sobre isso um dia. Pegava à noite, terminava o expediente e ia embora. Nos intervalos, lendo artigo. Como não tem muita coisa de jogo, dessas coisas, qualquer coisa que eu estava fazendo na minha vida, eu estava lendo. O tempo todo lendo, e vendo as aulas, e principalmente focando nas aulas ao vivo. Porque eu sabia que eu não ia conseguir cumprir o cronograma perfeitamente. Porque eu já estava no mercado e já tinha coisa para entregar de empresa, muito trabalho. Aí eu falei, eu vou focar nas trocas e no que eu posso aprender com essas trocas. Então, basicamente, o meu foco foi esse. Cara, muito bom. É sempre muito legal, né, escutar como que assim é possível adaptar os estudos para sua maneira, para o que funciona para você. Mas eu sempre escuto como a comunidade assim acaba gerando, né, um valor muito grande na troca, nas aulas, numa série de coisas. Se eu não me engano, acho que as últimas 10 entrevistas acabou que sempre tocou nesse ponto na comunidade, no bate-papo. Isso é muito legal. Fico muito feliz de escutar isso.
E aproveito para te perguntar rapidinho, tem pouco tempo, deve ter mais ou menos um mês que entrou, enfim, depende de quando essa entrevista for para o YouTube, mas no momento que a gente está conversando tem mais ou menos um mês aí, que entrou um pequeno grupo aí de estudantes novos. Cara, que dica que você daria para esse pessoal para aproveitar a comunidade da melhor forma? Você falou que você está sempre nas aulas ao vivo, e tal. Teve alguma coisa que você percebeu que te ajuda, não sei, a tomar notas ou a se preparar para poder estar ali e poder absorver? Tenha muito claro onde você quer chegar e como você vai fazer isso, né. A gente hoje tem um aspecto muito claro de qual é a empresa, o mercado está muito doido. Sim, Essa coisa mesmo de sênior, mid, júnior, meu Deus do céu, um bocado de gente sênior que não sabe o que é senso de produto, infelizmente é verdade. e que não trabalha, por exemplo, com pesquisa, É, ou então trabalha com pesquisa de forma incipiente, amadora, não tem um processo de escuta profunda. Aí quer resolver o problema maior da empresa sem um processo de escuta profunda. Chore, não vai resolver. Não vai resolver, entendeu? E a gente tem que ser muito específico naquilo que a gente quer da nossa carreira, onde a gente quer chegar com aquela empresa e tentar entregar um resultado que a gente seja compatível com a qualidade de vida da gente, né? E com tudo com aquilo que a gente acredita mesmo, né? sim, total. Por exemplo, agora eu estou numa empresa que eu estou no ramo de educação. Eu tive uma proposta de uma empresa de banco no mesmo dia, Olha, com o mesmo salário, com um plano de saúde melhor. No dia, me mandou mensagem, falou: Ó, Vitor, queremos e tal. Aí a mulher perguntou pro cara que tinha me entrevistado, né, o sênior, e aí, deu certo? Deu tudo certo. Aí ela me mandou mensagem, um dia depois eu falei: não, mas eu já aceitei outra empresa porque é educação, quero focar em educação. Mesmo legal. sabendo que a empresa ia estar num outro estágio diferente, que eu ia ter desafios diferentes, porque eu mapeei a empresa antes, entendeu? Mas é algo que está de acordo com o meu propósito de vida. Grana, né? Grana é resultado de você ir Total. cada vez mais construindo Sim, sua carreira. sim. Com paciência, passo a passo, estudo, ela vem, né? Eu concordo muito com o seu pensamento, cara. E muito legal. Eu acho que, de fato, tudo começa, né, com você se conhecer, você se entender, para aí poder extrair mais valor das coisas que estão ali, né, na sua frente, né? Que aí você consegue entender o que que você quer, por onde você vai. Muito bacana isso. Cara, você acabou falando que rolaram 2 entrevistas, talvez tenham sido mais, enfim. Você foi lá, ficou estudando um tempão, e aí, pelo que eu entendi, em algum momento você foi fazer entrevista, né. Esse é sempre o ponto de ansiedade também da maior parte da galera, se não for de todo mundo. Como que você percebeu, cara, que você estava pronto e tipo: "Não, vou procurar emprego agora, vou mandar currículo"? Teve algum sinal, alguma coisa ou foi no vai, de repente? Como é que foi pra você? Foi um processo em que eu percebi que grande parte das lacunas que eu tinha naquele momento e as inseguranças que eu tinha no momento anterior, elas tinham sido sanadas. E como que eu percebi isso? Quando eu fui fazendo as trocas com os pares e percebendo, olha, fulano tá há 5 anos como UX e tá falando o tempo todo de design system Figma e em nenhum momento ele toca como isso é integrado com pesquisa, em nenhum... Então eu falava, cara, se o meu par aqui está nesse ponto, por que, que eu não posso estar aqui, sendo que eu já sei como que isso pode rodar de uma forma muito mais satisfatória? Então fiz comparações, é óbvio, só que eu não me comparei de uma maneira negativa, porque não há ninguém melhor do que ninguém nesse aspecto, cada um no seu estágio de evolução. Cada um no seu estágio de evolução, cada um no seu tempo, cada um na sua maturidade. Então foi ter muita paciência. E aí eu percebi que eu estava preparado para enfrentar um desafio maior, cada vez maior. E aí foi quando eu percebi que era o momento de submeter, que eu já tinha passado um ano numa empresa, que foi quando eu trabalhei, especificamente trabalhando para uma empresa que me alocou aqui em Brasília, trabalhando para o governo federal. Então tive que fazer todo um mapeamento totalmente diferente, porque é uma empresa, lá é um órgão público, então é matricial. Então, entender a governança do órgão,
fazer toda essa política para trazer um design sentado no usuário, no órgão público, é muito diferente. Então foram esses desafios que foram me moldando e eu fui percebendo, cara, eu creio que eu estou pronto para avançar cada vez mais. Né? E aí foi quando eu comecei a submeter e foram várias entrevistas, umas que fui aprovado e que não quis, outras que não fui, que quis muito e não fui aprovado, né? Até chegar no ponto em que falei, não, essa daqui é que agora é válida para mim. Entendeu? Porque não adianta nada você chegar lá e achar que só porque, eu fui aprovado, mas, por exemplo, teve uma que eu fui aprovado, meu salário não me interessava. Eu falei, não, então não dá. É sempre complicado, né? Tem sempre que ver vários parâmetros, né? Vários detalhes. O salário sempre tem algum peso, e aí os seus valores. Então, é legal você tocar nesse ponto, né? Porque tem sempre aquela ansiedade, eu quero ser aprovado. Mas também calma, que é importante fazer várias entrevistas até chegar numa que você fala, não, essa aqui faz sentido, tem os checks ali que são importantes para mim, então vamos em frente. Então, parabéns, cara, por você ter feito isso. Isso é muito importante. Sendo franco, isso sempre me ajudou na carreira, eu sempre fiz isso nos últimos anos, mesmo depois aqui na Europa. Então, assina embaixo e acredito que isso vai te ajudar, se você continuar fazendo isso. Cara, e você poderia dar alguma dica de entrevista, já que você fez várias entrevistas e tem uma galera nos assistindo que talvez vai fazer a primeira entrevista na área de UX semana que vem, quem sabe? Que dicas que você poderia dar? Como ir bem numa entrevista, ou o que você percebeu ali que te ajudou a ir melhor nas suas entrevistas? Primeiro, eu acho que é fundamental entender a empresa que você está submetendo. Entender bem. Segundo qual time, ter uma noção do qual time eu vou trabalhar. Se você não tem a noção do time, então entenda o negócio como um todo. Segundo, depois entenda qual o desafio que eu vou ter lá dentro, que você supõe, suposição. Que aí você vê se você está mais preparado para ir para um determinado lugar da empresa ou não. E segundo, ponto fundamental, que é todo esse mapeamento, confiança com aquilo que você sabe. Boa. Que ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Você pode ter 20 anos de mercado, saber tudo. Achar que sabe tudo, não vai chegar lá. Ninguém sabe de tudo, gente. E não adianta querer. Quem sabe de tudo parou. Sai do mercado que não. Cara, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Já comentei isso na comunidade, em aulas ao vivo, não sei se você estava ou não, mas acho que nunca comentei publicamente, tá? Primeira vez que vou falar, indo pro YouTube. Alguns anos atrás, o tempo tá passando muito rápido, meu Deus. Agora deve ter coisa de 6 anos. Eu estava dando mentoria, consultoria para liderança de uma startup brasileira que estavam contratando, né, designers. Só que era quase que uma consultoria ali secreta. Porque assim, eu não tinha a cara exposta em nenhum lugar, eu não aparecia. Então eu tinha umas reuniões com a liderança, eu conversava, eu ajudei eles a tomar algumas decisões, a ver como é que eles iam tomar ali, montar seu time. Uma coisa que eu lembro, eu não lembro quantas vagas eram, porque né, tem tempo, mas eu lembro que tinha pelo menos uma que eles falavam que era mais voltado para a estratégia, para UX, e uma outra que era mais voltado para UI, especificamente. Né? E o mais interessante é que, assim, entrevistaram várias pessoas, e eu ficava sabendo os nomes, né? Assim, eu não participava das entrevistas, mas eu escutava, foi assim, foi assado, aí as notas que tomava. E teve um nome que apareceu que eu falei, sei quem é a pessoa, tem um histórico muito grande. Na época já devia ter em torno de 10 anos de experiência na área. E cortaram a pessoa, falaram, não. Mas a liderança, o pessoal que entrevistou já cortou, falou que não quer. Mas o que houve? Quais foram os pontos? A gente perguntou o que a pessoa faz hoje para aprender mais, para se aprimorar na área de UX. E a resposta foi que, em UX eu já aprendi tudo, agora eu estou estudando outras coisas que eu quero aprender coisas diferentes. Né? Então vocês veem assim, como é que... Cuidado, gente. É importante manter a humildade. A gente tem que se conhecer, tem que transmitir que a gente sabe, mas uma grande linha aí de cuidado, né? Isso é muito perigoso. Então, legal que você tocou nesse ponto, Vitor. Nossa senhora, falar que sabe tudo. Então vamos falar de pesquisa avançada, envolver teoria da ciência. Vai chorar, Felipe. Não, por favor, por favor. Não. Menos. Uma área gigantesca como a nossa. Gigantesca. Pois é. Impossible. Mas, enfim, até isso tem a ver com o que você já tinha falado antes. Na minha opinião,
Isso cria um gap no mercado gigantesco. Não é à toa que tem tanta empresa querendo contratar. A gente está num momento de economia complexa, economia fraca, e as vagas não param de aparecer. Como é que é possível, né? Nessa área, né? Na área de tecnologia, só está bombando. E é por causa desse gap. Então, pessoas como você que sentam, estudam, fazem o dever de casa, se analisam, tá aí, tem espaço, tem mercado, né. Vitor, mas bacana. Agora me conta um pouquinho mais, quais são os seus planos? Porque você tem um histórico muito bacana, você já trabalhou em alguns lugares, né, a gente demorou até para fazer essa entrevista. Você segue aí participando das aulas, que eu estou sempre te vendo na comunidade, então você segue buscando conhecimento, isso é muito legal. E o que que você almeja para sua carreira? Você já tem claro para você, assim, o que que você aonde você quer chegar, ou o que que você quer fazer, enfim, ou o que que você quer estudar mais? O que que você hoje está pensando, agora que você já está no mercado? Então, assim, em termos de carreira, primeiramente, atender clientes internacionais. Isso é uma coisa bem óbvia, né, para quem trabalha no Brasil, até para ter outras experiências, viver outras possibilidades de vida. Por enquanto, no Brasil, porque tem 3 filhos, como é que eu vou fazer esse processo de migração, assim, de forma tão rápida? Não é assim, a gente sabe, isso não é realista. E mas a semente do que eu quero trabalhar em termos de interação já foi plantada lá no mestrado e eu quero fazer um doutorado específico para tratar, né, de questões muito voltadas à sonoridade e que vai integrar toda a história. Então, assim, primeiro eu estou ainda, digamos, num processo de desenho dessa caminhada, até porque há uma literatura ampla que envolve psicologia cognitiva avançado, lá um estudo avançado de psicologia cognitiva que ainda não tem uma base clara para mim, e principalmente para cada vez mais integrar esses saberes e para as empresas internacionais que seja uma empresa também que esteja no propósito de vida, no qual eu vejo como um modelo de sociedade também. Não vou trabalhar, como você já falou várias vezes, não vou trabalhar numa empresa de cassino. Não dá, cara. Não dá, não dá. Não vou trabalhar numa empresa que eu vejo que não tem nada a ver comigo. Então, assim, é questão de escolha. Se for para fazer isso, eu faço consultoria, arrumo cliente, empreendo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A questão é ter um foco claro no propósito. E eu quero continuar com esse foco claro no propósito. Aí você pode perguntar, Vitor, então o que você acha que pode ser? Talvez algo ligado muito mais à criatividade, à inovação. Uma empresa, por exemplo, que eu acho massa, são empresas que, por exemplo, como você já falou da TopTown, por exemplo, que trabalha com inceptions dentro das empresas, trazendo inovação. A Fogworks no Brasil também faz isso, né? Em nível internacional também. Então são empresas que esse tipo de empresa eu também acho muito massa porque dá para integrar muitas coisas de conhecimento. Viu? Cara, muito legal. É, dá pra ver, né, que você é uma pessoa curiosa e que quer sempre aprender mais e conectar os pontos. Então, esse lado de consultoria pode ser um lado bacana, né, mas ainda determinando onde trabalhar. Muito bom. E certamente tem muito espaço no mercado internacional, mesmo remoto, né? Isso aí foi uma das respostas da pandemia. Agora o remoto está possível para praticamente qualquer pessoa, desde que fale inglês, é claro. Mas, enfim, hoje é bem possível você conquistar vagas. Eu estava há pouco tempo trabalhando para Nova York, ainda daqui de Praga. E, enfim, temos colegas da comunidade que também trabalham para vários lugares. Então, é um caminho bem legal. Vitor, muito bom. Tocamos em vários pontos. E eu vou fazer a pergunta que, para quem já viu essa entrevista aqui, é uma pergunta clássica, né? Se você tivesse aí uma máquina do tempo, voltasse aí, quando você ainda estava estudando, acho que gestão de TI, começando a olhar UX, o que é isso? Startup enxuta, o que é isso aqui? Né? E você tivesse, sei lá, 2 minutos para conversar com o Vitor do passado, o que você falaria? O que você contaria de, sei lá, erros, aprendizados, ou enfim, 2 minutos apenas. O que você contaria para o seu eu do passado? Não esqueça que o seu coração tem que ser uma pluma. Leve a vida leve. Aprenda com paciência que a vida se abre. Basicamente é isso. Que isso, a gente termina então com filosofia, muito bacana. Eu entendo e eu entendo o que você quer dizer. E, Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito interessante, muito bacana conhecer um pouco mais da sua história, entender tudo que está acontecendo,
Mais uma vez, parabéns pelo seu sucesso, te desejo cada vez mais sucesso. E é lógico, desejo que realmente essa curiosidade aí se mantenha sempre, digamos que em chamas, e você esteja sempre lá na comunidade, compartilhando, estudando, né? Isso é muito importante. Para você que está nos vendo aqui no YouTube, obrigado aí pela sua participação. Se você gostou, lembra de deixar o like, isso é a sua forma de nos ajudar, porque o YouTube precisa. Se você não apertar no like, ele não entrega esse vídeo para ninguém. Então, se você gostou desse vídeo e quer entregar para mais pessoas, aperta o like. E claro, se você caiu de paraquedas, assina o canal. Tem muito conteúdo que está vindo pela frente. Se você gosta de design, de experiência do usuário, você não vai querer perder nada. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Um abraço e a gente se vê na comunidade. Tchau, tchau. Felipe, muito obrigado por tudo. Gostaria de te agradecer. Realmente não é perfumaria. Mudou, cara. Mudou a minha vida. E você, o John, o Gilson, a Madiana, pessoas que me levaram até a Erica Hall, a Indy Young e vários outros, né, o Jared hoje que eu acompanho também, várias outras pessoas que vocês acabaram me ajudando a construir esse caminho e, cara, muito grato mesmo de coração, velho. Que Deus sempre lhe abençoe e te dê força na sua vida, Pô, agradeço. sabe? Porque você é uma pessoa que está fazendo um processo de mudança muito grande, que é importante para a educação do nosso país, sabe? E muito Cara, grato, cara. Uma honra. agradeço mesmo, feliz de escutar e pode parecer bobagem, né? Aquela coisa clássica, mas a gente está só começando. Tem muita coisa aí que a gente vai fazer de novidade. E eu fico feliz de sempre te ver lá na comunidade. Isso nos ajuda, né? A pegar ideias, a fazer mais e a explorar. Né? Então vamos nessa, cara. O mercado está maravilhoso, tem muito espaço para quem quer fazer, para quem quer estudar. E eu sei que sua trajetória vai ser muito bonita. Então, obrigado mais uma vez e, Vitor, segue em frente, manda ver. Valeu. Muito obrigado. Boa tarde, Felipe. Valeu. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.